Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, 30 de abril, sexta-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar. Quero agradecer a você que já se inscreveu no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Quero mais uma vez pedir a você que nos ajude compartilhando o canal. Já tivemos um aumento no nosso número de inscritos e você pode nos ajudar a crescer ainda mais. Então, convide, compartilhe o vídeo, chame pessoas e vamos crescer, amém? Ou também, se você tiver alegria, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição para a conta corrente ou Pix, cujos dados estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Hoje eu quero finalizar essa série, que eu falei sobre não deixar de congregar, né? E eu quero trazer coisas novas para vocês hoje. Eu quero ler Hebreus capítulo 10, do versículo 23 em diante, que tem assim... Aliás, eu vou ler a partir do versículo 19 hoje. Diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amém? Eu tenho falado essa semana toda sobre não deixarmos de congregar, mas antes de tudo, a gente precisa entender o significado da palavra igreja, porque senão não vai fazer sentido para nós a mensagem que a gente está ouvindo. Muitas vezes as pessoas pensam que igreja, querido, é o templo, que é o prédio. Não é. Igreja, no grego, no Novo Testamento, a palavra que é traduzida por igreja é a palavra eclésia. Eclésia, o significado no grego é reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares para algum lugar público. Quando as pessoas saíam das suas casas para irem para aquelas assembleias que aconteciam ali na Grécia, essa reunião dessas pessoas que saíam das suas casas para a assembleia era chamada de eclésia, né? E então é essa palavra que é traduzida, e a assembleia. Eclésia é a assembleia do povo reunida em lugar público com o fim de deliberar. É também o significado de assembleia de cristãos reunidos para adorar em um encontro religioso. Ou também significa grupo de cristãos ou daqueles que, na esperança da salvação eterna em Jesus Cristo, observam seus próprios ritos religiosos, mantêm seus próprios encontros espirituais e administram seus próprios assuntos de acordo com os regulamentos prescritos para o corpo por amor à ordem. Amém? E também pode significar, eclésia, a totalidade dos cristãos dispersos por todo o mundo. Portanto, querido, igreja não é prédio. Igreja são pessoas que creram no Senhor Jesus e o confessaram como Senhor e Salvador das suas vidas, nasceram de novo, se tornaram filhos de Deus, se tornaram a igreja, é um novo povo. No Antigo Testamento a gente via que havia dois povos, os judeus e os gentios. E agora, no Novo Testamento, aparece um novo povo. Qual é o povo? É a igreja. E de quem é formada a igreja? A igreja é formada de gentios e judeus que se converteram a Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, não existe debaixo dos céus nada mais lindo do que a igreja do Senhor Jesus, querido. Mas é preciso que fique bem claro, como eu disse antes aqui, que quando eu falo igreja, eu não estou me referindo ao prédio. Eu não estou me referindo àquele edifício de tijolos, de cimentos, de ferros, de madeiras, não. Ao prédio nós damos o nome de templo, que é o lugar aonde a igreja também se reúne, porque a igreja também se reúne nos lares. Ela pode se reunir em qualquer lugar. E muitas vezes as pessoas olham, contemplam uma catedral, um prédio bonito, e elas ficam assim, em êxtase, né? Mas nada disso, querido, é a igreja de Cristo. A igreja é composta de pedras vivas, a igreja é composta de gente, de pessoas que um dia tiveram um encontro maravilhoso com o Senhor, tiveram a vida transformada e passaram a ser igreja do Senhor Jesus, nasceram de novo, como na família de Deus,
como filhos de Deus, nasceram do Espírito, se tornaram filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Em Hebreus capítulo 10, como eu li no versículo 25, diz que nós não devemos deixar de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Estar no culto, querido, congregar, é cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou na sua palavra. Congregar. Quando nós nos reunimos, nós congregamos. Mas cada reunião da igreja, querido, é uma expressão do culto, da adoração, da obediência, do amor a Deus e a sua palavra. E esses momentos em que a igreja está reunida, nos lavam espiritualmente, nos curam, nos libertam, nos consolam, nos edificam, nos animam, nos corrigem, nos aproximam de outros filhos de Deus. Quando uma pessoa, querido, ela falta a um culto, por exemplo, ela sente o coração doer um pouco. Ela sente aquela sensação de vazio. Se ela deixa de ir ao culto seguinte, mais uma vez, o coração já dói um pouco menos, porque ela já começou a se acostumar com aquela situação. Se a ausência dela, ela permanece, acontece por mais vezes, aí o coração se acostuma. E o que vai acontecer? Um esfriamento na fé. Por isso que a palavra manda não deixar de congregar. Não tem nada a ver, querido, com uma simples frequência nos cultos, com a quantidade de vezes que a pessoa vai ao templo. O congregar, queridos, é estar juntos. O congregar, o estar juntos deve ser prioridade. Hoje nós temos outras ferramentas. Por causa dessa pandemia, tivemos que descobrir outras maneiras, né, por causa das normas que foram impostas. Né, TV, YouTube, Instagram, redes sociais. E são ferramentas maravilhosas, que nos abençoam, querido. Sim, mas elas só devem ser utilizadas, essas ferramentas, quando nós estivermos impossibilitados de comparecer. Por exemplo, nós temos reuniões através do YouTube e do Instagram. Na segunda-feira e na quinta-feira nós temos a reunião de oração e o Vida Plena nos Lares, na segunda e quinta, através da plataforma Google Meet. Terça, quarta e sexta, nós publicamos o vídeo aqui no YouTube, que é uma maneira de estar alimentando as pessoas. Né? E no domingo, às 10 horas da manhã, na quarta-feira nós temos a reunião das mulheres à tarde, que é só presencial, porque tem a oficina de costura onde elas costuram enxovais para crianças. No domingo nós temos 10 horas da manhã a Escola de Discípulos, que é presencial e online via YouTube, e às 17 horas o culto de adoração ao Senhor, que é presencial e online via YouTube e Instagram. Então, nós temos toda uma condição de estar em contato, trazendo a palavra, alimentando, edificando, corrigindo através da palavra, através dessas ferramentas que nós temos. Mas, querido, essas ferramentas elas não podem substituir a oportunidade de nós estarmos presentes. Estar num ambiente onde a unção coletiva está manifesta, que é na reunião da igreja, onde a diversidade de dons espirituais está em operação para nos edificar, para nos proteger, para nos curar, para nos restaurar, para nos ensinar. Eu vou ler aqui para vocês, rapidamente, 1 Coríntios capítulo 12 e depois Efésios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 12 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Gentios é quando a gente não era igreja. Lembra que eu falei, né? Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Paulo está falando aqui sobre a reunião da igreja de Corinto. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Assim é a reunião da igreja.
E ele diz sobre a unidade orgânica da igreja, no versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam a todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E Paulo também dá essa mesma instrução para a igreja de Efésios, em Efésios capítulo 4, eu não vou ler aqui, eu peço para você ler em casa, Efésios 4, do versículo 7 até o versículo 16, deixa eu ver meu tempo, dá tempo, eu vou ler. Diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Porque isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos da igreja, né? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, quando a igreja se reúne, querido, acontece isso. A variedade dos dons em operação, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores, né, dons de cura, operação de milagres. Essa diversidade de dons em operação edifica a igreja, faz a igreja crescer. Amém? Esse é o propósito. E assim, querido, é congregar. É estar nos cultos em vez de assisti-lo pela televisão, ou pelo YouTube, ou pelo Instagram. Eu sei que alguns estão impossibilitados. Aí, neste caso, que você está impossibilitado, você assiste, use essa ferramenta. Mas se você pode, querido, vá. Por isso que o autor diz, por isso não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Alguns podem, mas não vão. Porque a fé cristã, querido, ela não é para ser vivida individualmente. Eu e Deus aqui. Não, querido. A necessidade de algo chamado convívio, congregar, reunir-se em família. A igreja é a família de Deus. Se você é cristão, se você é filho de Deus, a família de Deus se reúne e nessa reunião uns ajudam aos outros. Amém, queridos? Quero terminar antes de orar com a pergunta que eu fiz todos esses dias. Preste atenção e responda para você. Se Deus diz expressamente em sua palavra que nós não devemos deixar de congregar-nos,
Quem está por trás da ideia de que não devemos... Quem está por trás da ideia, ou da sugestão, ou da ordem de não congregar? Vou repetir para você. Se Deus diz expressamente na sua palavra que nós não devemos deixar de congregar-nos, quem está por trás da ideia, ou da sugestão, ou da ordem de não congregar? Pense nisso, querido. Reflita e tome a sua decisão. Vamos orar nesse momento. Pai, eu te agradeço por este tempo, eu te agradeço por essa palavra, que ela venha, Pai, trazer esclarecimento, luz ao nosso entendimento e venha trazer uma nova disposição no nosso coração. Te agradeço pela recuperação completa do Bosco, do Fernando e do Sérgio. Te agradeço pela gravidez da Roberta e da Gigliane sendo concluída com êxito, os bebês formando com perfeição e, ao final, um parto rápido e tudo transcorrendo bem para a honra e para a glória do Teu nome. Pai, sobre cada um que estão assistindo esse vídeo e sobre cada um da família da Vida Plena, cada um dos membros da Vida Plena e seus familiares, eu declaro sobre cada um deles paz, saúde, alegria e prosperidade do céu no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Dê o seu like, curte aí, compartilhe. Domingo, 10 horas da manhã, nós temos Escola de Discípulos. Você pode assistir presencialmente ou pelo YouTube. E às 17 horas, nosso culto de adoração ao Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz e até a próxima.